Para realizar esse experimento, necessários alguns materiais, né? Como a gente pode ver, moedas ali de 5 centavos, por elas serem formadas de cobre. Então ali a gente vê algumas moedas, né? Estou ali ilustrando na câmera. É possível observar que também vamos precisar de arruelas. Nesse caso, as arruelas são feitas de zinco, né? A gente já vai entender melhor o porquê do uso desse material. Bom, a gente vai precisar também de alguns papéis, né? Nesse caso é o papel toalha, recortado em círculos do mesmo tamanho ali da moeda, da arruela, para a gente poder mergulhar eles numa soluçãozinha que a gente vai fazer. O vinagre, né? E o sal de cozinha, né? O cloreto de sódio, o famoso NaCl. Ali um recipiente para a gente poder fazer então essa solução. Um multímetro, né? A gente tem ali um elástico também. Mas a gente vai vendo conforme a gente for realizando o experimento. Então, primeiramente, vamos preparar nossa solução ali. Vamos colocar o vinagre naquele recipiente, um pouquinho de vinagre. E logo em seguida a gente vai adicionar um pouquinho de cloreto de sódio, né? O sal de cozinha. Mais ou menos na mesma proporção. E vamos dissolver bem esses dois materiais. Transformar eles numa mistura bem homogênea. A gente vai discutir um pouco melhor durante o experimento, mas a função do cloreto de sódio, do sal de cozinha, nessa mistura, né, é para ele aumentar a condutividade desse elemento aí, dessa solução ácida, né, que vai ser o nosso eletrólito, a ponte, para a gente poder realizar o experimento da pilha. A montagem experimental, pessoal, ela é bem tranquila. Basicamente, você vai ter que empilhar uma moeda, vai colocar uma camada de papel, né, toalha, mergulhada ali um pouquinho naquela solução que a gente fez, e uma arruela. E vai repetindo esse processo várias e várias vezes. Então, vocês vão poder observar ali no vídeo, né, que eu vou umedecer esse papel com aquela solução que a gente fez, colocar ali em cima da moeda e logo em cima desse conjuntinho a gente vai colocar a arruela. E vamos, né, repetindo esse processo várias e várias vezes. Bom, aproveitando que enquanto está rolando aí essa montagem experimental, vamos explicar basicamente o que vai ser feito. A gente vai montar uma pilha caseira, mais especificamente é uma pilha de volta, né? O Alessandro Volta, ele basicamente criou essa pilha para refutar as ideias de Luigi Galvani, que naquela época eles tinham um grande mistério sobre a origem da eletricidade, né? O Luigi Galvani acreditava que existia o tal da eletricidade animal, o fluido da eletricidade animal. E o Alessandro Volta falava que não, né? Que tudo não passava do mesmo fenômeno e que aqueles experimentos feitos com a rã, né, dissecando a rã lá, mostrando que o músculo dela contraía, basicamente era provar, né, que o corpo ali, naquele caso, só era o caminho para uma corrente elétrica que era gerada, então, pelos metais, né? Naquele caso do Luigi, né, ele pendurava as rãs em fios metálicos, então a rã só servia como um caminho para acontecer todo esse processo. Onde a gente vai terminar de criar aquela pilha de esse sanduíche, né? E que é a ideia aí? A moeda é feita de cobre e a arruela é feita de zinco, né? Então, a gente vai basear num processo bem simples, chamado de oxirredução, né? Funciona como? O disco de zinco, ele é o nosso polo negativo, o anodo. Por quê? Porque ele sofre oxidação. Isso é, né, pessoal? Ele perde elétrons. E o disco de cobre, que é a nossa moeda, ele é o polo positivo, ele é o cátodo. Por quê? Porque ele sofre redução, isso é, ele ganha elétrons. Então, qual que é a função dessa solução que a gente fez ali, né, com o vinagre e o cloreto de sódio? Ela vai formar
é uma ponte, uma espécie de ponte, é o eletrólito, né? Permitindo assim a movimentação constante de íons no sistema. E aí a gente consegue ter o zinco, né? Que tem a capacidade ali no caso de perder elétrons. O elétron vai sair dele, vai passar por um fio, por um condutor, nesse caso vai passar pelo LED ou, né? Ele vai acender o nosso LED, depois ele vai continuar o caminho, depois que acender o LED, vai ir para a moeda de 5 centavos ali, que é o cobre no nosso caso. Aí ele vai passar pela solução que a gente montou e esse ciclo fica se repetindo constantemente, né? Esse ciclo dos elétrons, ele fica se repetindo. E é interessante porque não tem como criar aquela solução, né, do ácido acético com sal de cozinha, o H3COO2 com NaCl. Porque não tem como, diante de dois ácidos fracos, criar um forte, né, que seria... acabaria, se a gente montasse essa solução, né, ia ter um HCl, né, um ácido clorídrico. Isso não é possível. Então, sal de cozinha literalmente é só para aumentar a condutividade mesmo. Ali é possível a gente ver, a gente consegue medir uma tensão, uma diferença de potencial elétrico através do multímetro, que dá ali cerca de 1.22, 1.29 volts. E ali a gente consegue ver, né, sendo possível acender, né, um LED com esse aparato bem simples, né? A gente pode denominar que é a pilha de volta, seguramente. Um processo interessante para vocês observarem, olha como que ficou as moedas de 5 centavos, ficaram bem clarinhas e as arruelas de zinco ficaram bem escurinhas, né? Bem oxidadas. Um processo bem interessante, né? A gente vê até ourives fazendo coisas parecidas, né? Com alguns tipos de metais para realizar limpeza. É outro fenômeno interessante a ser observado. Agora, pessoal, vamos trocar nosso eletrólito. Em vez de fazer aquela solução, vamos usar uma fruta, né? Um limão, no caso, que é o ácido cítrico do limão. Ele vai fazer o nosso papel de ponte agora. O eletrólito vai ser ele. E vejam que da mesma forma funciona. Só que ali eu tive que colocar alguns limões em série, né, para aumentar um pouquinho esse potencial. No multímetro a gente conseguiu observar ali as tensões geradas bem tranquilamente. E então é isso, pessoal. Basicamente o experimento é esse.